Eu fiz o cabelinho com vocês, agora a gente vai fazer a fraldinha dela. Essa parte aqui não tem segredo nenhum, é somente branco e cinza lunar. Para a fralda dela, eu vou estar utilizando rosa bebê, o rosé e o rosa antigo. Vou preencher toda a fralda dela com o rosa bebê. Vou preencher aqui e já volto. Depois de preencher ela com o rosa bebê, agora a gente vai trabalhar a sombra com a cor rosé. Reparem que eu não perdi o meu risco e eu não contornei a fraldinha dela. Porém, se você quiser, você pode contornar a sua dependendo das cores que você vai utilizar, para que você não perca nenhum detalhe do seu risquinho. Sempre pouquinha tinta no pincel, não precisa exagerar. Se você tiver um risco colorido, é só você prestar atenção, que você vai conseguir trabalhar a parte de sombra, de luz. Repara que eu não pego muita tinta no pincel. Primeiro eu coloco a minha tinta aqui. Depois eu venho trabalhando, misturando as cores. E agora sim, eu venho fazendo o movimento circular. Agora eu venho trabalhando, misturando as cores. Agora eu vou trabalhar com a cor rosa antigo. Reparem que ela vai ser uma cor de sombra um pouquinho mais escura. Então, vai sempre pegar pouquinha tinta no pincel. Trabalhar com cuidado.
Aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou colocar, depois eu vou trabalhar, misturando a minha tinta. Eu vou deixar ela suave agora. Coloca a tinta. Não precisa diluir demais em alguns pontos, que é interessante a gente ter esse contraste na pintura. Agora eu vou pegar a cor branca. Um pouquinho de tinta no pincel. Eu estou utilizando a cor branca, porém você pode estar utilizando novamente o rosa bebê. Pouquinha tinta no pincel. Lembrando que depois você vai trabalhar com contorno. Esse branco ele vai secar. E esse branco não é branco puro, eu tô utilizando aquele branco de misturinha que eu já ensinei pra vocês. Mas se você não quiser utilizar essa misturinha e utilizar o branco, pode também, sem problema algum. O que eu gosto é que esse branco ele vai secar e ele vai ficar suave, ele não vai ficar marcado.
Aqui eu vou pegar um pincel maior e vou iluminar um pouco mais aqui. Agora espera secar, contorna e faz os detalhes caso achar necessário. Depois de seco, é só contornar. Se quiser, né? Se não quiser também não precisa. Eu tô contornando com a cor sépia, para vocês dar a impressão que tá preto, mas não tá. É por conta que aqui o tempo tá nublado. Eu tô com a luz acesa, então a impressão é que tá escuro, mas não tá. Você também tem a opção de contornar com a cor que a gente utilizou de sombra, que foi o rosa antigo. Aqui eu já adiantei um pouco para o vídeo não ficar muito longo. Sempre pouquinha tinta de pincel no seu pincel, pouquinha tinta no pincel, no seu pincel de contorno. Aqui eu tinha contornado o laço com cinza. Porém, ele vai ficar sem destacar. Então, eu vou reforçar esse contorno aqui com sépia. Aqui, ó, ficou grosso o contorno porque tinha uma bolinha de tinta dentro da tinta. Mas depois aqui é só retocar com um pouquinho de branco. E assim ficou a calcinha dela. Se quiser pôr detalhe, pode, de bolinha. E eu ainda vou pensar se eu deixo assim ou se eu vou colocar. Mas de base é mais ou menos isso.